E aí, galera, beleza? Bom dia, boa tarde, né? Ou boa noite, dependendo da hora que você estiver me ouvindo. É, Conforme eu combinei com vocês, eu estou enviando esse vídeo, né, para a gente poder fazer uma breve revisão do conteúdo que vai cair na prova, que é o conteúdo que nós estudamos ao longo do nosso segundo trimestre. É, Eu não vou me estender tanto, porque senão eu vou estar sendo repetitivo. Tudo isso a gente já viu em outras aulas, né? Ou melhor, em todas as outras aulas desse trimestre. Então eu vou me ater aqui apenas a uma breve contextualização de cada conteúdo que a gente viu, né? Para que possa nortear também o estudo de vocês aí na hora que vocês estiverem relendo, né, a apostila. E no caso de surgir dúvida, vocês poderão entrar em contato comigo, beleza? Para eu esclarecer aí até o dia da prova, até antes da prova. Então vamos lá. A gente começou esse trimestre falando sobre o barroco, né, a estética barroca. E o que vocês têm que estudar sobre o barroco? Primeiro, contexto histórico é fundamental, né? Embora isso não seja uma aula de história, mas a literatura ela reflete o momento histórico de uma época. Então, compreender o momento histórico é fundamental para compreender a obra. Por isso que eu sempre bato nessa tecla da contextualização. O Barroco ele é uma escola literária surgida ali no final do século XVI, virando para o século XVII. Aqui no Brasil ele se estendeu, né, do século XVII até mais ou menos o século XVIII. E tem como uma das características principais o discurso religioso. Não é que o barroco em si ele fosse 100% católico. Ele também era satírico, por exemplo, né? Ele era crítico e tal, mas a presença da divindade, né? A presença da espiritualidade católica vai estar muito forte ali na poesia barroca, né? O barroco é uma escola literária essencialmente da poesia, né? São textos escritos em verso. Tem uma conexão ali com com o movimento de contra-reforma da Igreja Católica, da Igreja Católica, né, que promoveu a contra-reforma devido à ascensão do protestantismo na Europa. E então o Barroco ele vem como uma espécie de uma obra ou de uma arte quase que de propaganda, né, para poder propagar os ideais, né, os fundamentos e os preceitos do cristianismo católico, né. Por isso que o barroco está muito presente na arquitetura, né, com as construções de grandes igrejas e catedrais, com a ornamentação dessas igrejas, né, muitas esculturas de ouro, né, e na pintura também está presente. E o barroco tem como uma das principais características o exagero, né? Inclusive, dentro da poesia barroca, esse exagero ele vai ser representado pelo recurso do rebuscamento, que a gente já viu sobre isso. Rebuscamento é quando o poeta, por intenção dele mesmo, ele vai criar o seu texto utilizando uma linguagem de difícil acesso, né? Colocando palavras difíceis, inversão ali dos termos da oração, né? O predicado coloca no início, o sujeito coloca lá no final, aquela coisa toda, para poder tornar o texto algo complexo, né? Algo rebuscado, algo exagerado, né? Na hora de fazer a leitura. E o nome desse estilo de poesia barroca se chama cultismo. Cultismo vem de cultura, né? Alta cultura, né? É, e ao mesmo tempo a poesia barroca ela vai ter também como característica a o conflito, né? Aquele conflito entre a gente dá o nome a isso de dualidade, né? O poeta barroco ele vai estar vivendo uma dualidade